Inúmeras vezes na vida você vai ter os seus planos frustrados. Tudo que você esperava, tudo que você planejava que iria acontecer até tal data, até tal momento, de repente acontece um imprevisto e o trem sai dos trilhos. Como disse o famoso pugilista Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um soco no queixo, não é? Assim tem sido e é a vida. A vida, ela traz para nós as suas surpresas. Ela traz as surpresas, os inesperados, as coisas que nós não contávamos. Você perde o emprego, seu marido, sua esposa vira a cabeça, o filho decide que não quer mais te obedecer, que quer sair de casa, que quer ir morar com a namorada, ou a sua filha aparece grávida em casa na adolescência, e, enfim, tudo que você planejava, de repente, o pior pesadelo acontece na sua vida. E aí, o que é que você faz? O que é que você faz? O que é que acontece quando algo assim lhe sobrevém? Ora, quando a pessoa não tem a estrutura espiritual, mental, emocional, normalmente ela desaba. E esses momentos, essas situações são as maiores provas do que nós somos feitos. Qual é a nossa estrutura? Porque quando ela é fraca, então a gente desaba, entra em desespero, toma atitudes impensadas e acaba piorando aquilo que já era ruim. Então, é o que normalmente acontece. Mas quando você tem já uma conexão com Deus, uma estrutura espiritual que te dá estrutura mental, que te dá estrutura emocional, então, quando isso acontece, você entende que é momento de reagrupar, é momento de parar e dizer, peraí, o que está acontecendo aqui? O que eu preciso fazer? Qual deve ser a minha atitude? É momento de você parar e pensar antes de você agir e buscar a direção de Deus. Ora, isso nós temos visto também nas Escrituras Sagradas, quando, por exemplo, Elias teve aquela fé explosiva, aquela fé de fogo, de fazer o desafio aos profetas de Baal, aos seguidores dos deuses de Jezabel, e fez o desafio no Carmelo, dizendo, o Deus que responder por fogo, esse é Deus, e sozinho ele provou quem era o verdadeiro Deus. O plano dele era que depois daquela demonstração de poder, todos cairiam de joelhos, todos em Israel se curvariam diante do Senhor. Jezabel iria colocar o rabinho entre as pernas, iria voltar para Sidom, de onde ela veio. O rei Acabe iria acabar com os profetas de Baal e restaurar o culto a Deus em Israel. Era isso que Elias previa, pensava, poxa, depois de uma prova irrefutável de quem é o verdadeiro Deus, acabou, meu trabalho está feito aqui. Só que, no dia seguinte, nada mudou. Jezabel estava ainda mais resoluta, mais decidida a acabar com a vida de Elias. Então o que Elias fez? Fugiu para o Monte Horebe. Foi lá para o Horebe, sentou debaixo de uma árvore e aí pediu a morte. Quer dizer, ele, frustrado com a sua situação, ele não suportou o peso daquele fim inesperado, que não era o fim ainda, mas para ele era como se tivesse acabado tudo, a ponto de pensar, eu quero morrer. E quantas vezes você já sentiu a mesma coisa? Quantas vezes você já pensou assim, eu quero morrer, meu marido foi embora, quero morrer. Minha mãe morreu, quero morrer também. Eu sofri um acidente e perdi a minha perna
vou ter que ficar numa cadeira de rodas, vou ter que andar de muleta para o resto da vida, quero morrer. O namorado terminou com você e disse que não te ama mais e agora já está com outra, um mês depois já está com outra e está tirando fotos na internet. Você diz, eu quero morrer. Quantas vezes nós sentimos esse desejo de desistir, de jogar a toalha, de jogar tudo para o alto? Isso é muito comum e vai acontecer provavelmente mais que uma vez ao longo da vida. Então é preciso você aprender, todos nós temos de aprender a lidar com esses momentos trágicos, inesperados, quando tudo fica de pernas para o ar na nossa vida. E ora, voltando ao exemplo de Elias, o que é que Deus fez com ele? Deus primeiro o entendeu. Se você convive com uma pessoa assim, você está convivendo com uma pessoa que parece que perdeu a vontade de viver porque algo inesperado aconteceu na vida dela, você tem que entender, Deus entendeu Elias. Deus não o atacou, não pesou a mão sobre ele, entendeu a sua frustração. E era o profeta Elias. Você tem que entender, se você está com marido, com filho, esposa, mãe, pai, numa situação semelhante, um colega, entenda essa pessoa. Essa pessoa não precisa de julgamento de alguém que chegue para ela e fale assim, deixa de frescura. Isso não vai resolver. Então, Deus entendeu Elias. Entendeu, mas não o deixou naquela situação. Ele o confortou, o alimentou e lhe deu uma nova missão. Olha, a partir de agora, você vai voltar, você vai para tal e tal lugar e vai buscar o seu sucessor. Você vai passar esse manto para outro. Então, Deus dá essa direção quando a gente está caído, prostrado, sem saber o que fazer, pensando em que é o fim da estrada. Ele dá a direção. A gente precisa ser humilde para ouvir, para colocar em prática. Então, talvez você esteja assim nessa situação agora, que você pensa, o que eu vou fazer agora da minha vida? O que eu faço? Tudo que eu mais temia me sobreveio. O que eu faço agora? O que você faz é nada, a não ser se reagrupar espiritualmente, buscar direção de Deus, pedir a Deus entendimento e tomar um passo de cada vez. Tome um passo de cada vez. Às vezes a gente tem que se retirar, se afastar. Às vezes você tem que sair das redes sociais. Muitas pessoas hoje ficam muito mal quando elas são criticadas nas redes sociais ou quando elas ficam vendo a vida das outras pessoas que aparentemente está melhor do que a delas. Às vezes você tem que sair das redes sociais, você tem que sair de ficar olhando a vida dos outros, ficar avaliando o seu passado, vendo as suas perdas. Você tem que se retirar, você tem que começar do zero. Limpa tudo, tira o passado, tira o que não presta, tira amizades que estão te fazendo mal, tira a rede social, tira coisas que te lembrem desse passado ruim. Pare de consumir informações que estão te fazendo mal. Pare de ouvir músicas que estão te trazendo para tristeza, para depressão. Simplesmente pare. Corte tudo isso da sua vida e volte ao ponto zero. Qual é o ponto zero? O ponto zero é você e Deus. É você de joelhos, com o rosto no chão, diante de Deus e perguntando, Senhor, o que eu faço? Me dá uma luz, me dá uma força. Eu sozinho não posso fazer isso, mas eu tenho certeza que o Senhor pode me dirigir, o Senhor vai me dirigir. Esse é o ponto zero. O ponto zero é você de joelhos com o rosto no chão. Esse é o ponto zero. Não se esqueça. Se você está perdido, abatido, confuso, não tem ajuda de nenhum lugar e de ninguém, então vá para o seu ponto zero. Joelhos no chão, rosto no pó e falando com Deus. Meu Deus, me ajuda. Me dá uma direção, me dá uma luz. O que eu faço? Peça isso a Ele. Porque quando você buscar essa direção, Deus vai te dar entendimento, vai te dar calma, Ele vai acalmar o seu espírito, acalmar a sua mente, desacelerar a sua mente de toda ansiedade. Ele vai confortar o seu coração de toda tristeza e Ele vai te dar uma luz. Olha, faz isso.
Você não vai ouvir uma voz, mas ele vai te dirigir com uma inspiração, com uma ideia, com uma direção. Faça isso, faça aquilo. E ali você vai dar um passo de cada vez. E um passo atrás do outro. Passados os dias, você vai ver que você saiu do pior momento. Você passou pelo vale da sombra da morte. Você passou. E o cajado de Deus te consolou, a vara dele te consolou, e depois você saiu do vale, olhou para trás e viu que o pior já passou. É isso que você tem que fazer. Coloque-se no ponto zero da sua vida. Joelhos no chão, rosto no pó e pedindo direção a Deus, pedindo forças, porque isso ele vai te dar. Não se esqueça. Como disse o salmista, todo mundo conhece o salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, joelhos no chão, rosto no pó, pedindo direção a Deus, e depois se levante e comece a dar os passos que Deus vai te orientar. Porque quando a gente está passando no vale da sombra da morte, a gente não quer ficar parado, a gente tem que continuar andando. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.